Você já assistiu Adolescência? Aquela série bueníssima de apenas 4 episódios da Netflix? Uhum. E você viu que tem um psicólogo aqui na internet super querido que resolveu comentar a série e saiu logo detonando a psicóloga da trama. Aham. Foi bem assim, ó, na capa. Foi logo chamando ela de incompetente. Ai, eu me doei. Será que o problema da série é justo a psicóloga? Ah, não. Pois é. E eu, como psicóloga, resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu sou Fabiola Ramos, psicóloga, e esse é mais um Produtividade no Divã. Vamos junto! Adolescência é um murro na cara. E é mesmo. E é mesmo. E é mesmo. E hoje eu vim reagir aqui justo ao vídeo do Marcos Lacerda. Ele é um psicólogo que, assim, ó, é quase unanimidade, tá? Ele é um fofo! Ele é carismático, ele é simpático, ele é sensível demais. E ainda assim, ele deu uma baita de uma escorregada. O Marcos, ele já tá aqui no YouTube, ixi, há quase uma década. Ó, ele é pé no chão, viu? Muita experiência, com certeza. Mas nem todo mundo acerta, né? Vamos lá. Porque é uma história de um garoto de 13 anos de idade Jamie. O nome dele é Jamie. que mata uma colega Acho que teve um spoiler. de turma. Nenhum grande spoiler, só um pequeno spoiler, Só um pequeno spoiler. porque você vai descobrir isso no primeiro episódio. Isso é dito já no primeiro episódio. É verdade, gente, desculpa. Teve um pequeno spoiler, mas já é dito no primeiro capítulo. O Marcos tem razão. Ai, que medo! E aí há muitas camadas em adolescência. Tem muitas camadas! Existem muitas camadas na série. E, na verdade, tem tanta coisa para avaliar, tanta coisa para analisar. A série vai falar, por exemplo, da opressão do masculino sobre o feminino. E essa série traz aqui, em algum grau, essa denúncia, né? E como um dos eixos centrais da narrativa, e o meu colega, Marcos, resolveu mirar justo na psicóloga, na mulher da trama. E tudo bem. Mas é que eu acho que foi um tiro meio torto, sabe? É claro que ele trouxe algumas reflexões super lindas, é que tem coisas aqui que a gente vai precisar conversar. Com todo respeito, com muito carinho e com um pouquinho de análise crítica, é claro, porque a gente é dessas, né? Olha só, ele fala algumas coisas aqui super importantes que você depois vai lá assistir o vídeo dele para prestigiar o vídeo e eu vou pular direto para fazer a avaliação que ele faz do erro da psicóloga. Vamos lá. Eu quero falar sobre a camada da psicóloga que entrevista O erro da psicóloga. menino. Por quê? Porque isso vai ensinar muito sobre você, sobre todos nós e sobre nossa humanidade. Ensinou mesmo. Ensinou que agora eu vou fazer react. Que agora eu vou vir aqui reagir aos vídeos. Ai, meu amigo, eu tô assim, ó. Tô assim. Vamos lá. Eu odiei visceralmente aquela psicóloga. Ela é completamente incompetente. Ela é tecnicamente incompetente. E não, eu não estou dizendo isso porque a série é uma série inglesa, não. Eu estou dizendo isso porque a dinâmica psíquica do menino está posta e ela não percebe. Ah, não, Marcos. Ah, não. Olha só. Dizer que a psicóloga da série é tecnicamente incompetente é forte, né? Mas vamos lá. É claro que a psicóloga percebe a dinâmica psíquica do menino. A questão é que a psicóloga não tá ali para acolher. Ela não tá ali para fazer psicoterapia. A psicóloga foi colocada ali como uma técnica. Ela foi colocada ali dentro de uma instituição predominantemente masculina, é importante saber disso, engessada, e a função dela é colher dados e ponto. A própria série, inclusive, pode estar fazendo essa crítica mais silenciosa sobre esse aspecto.
Porque a personagem da psicóloga, ela tá o tempo inteiro imersa nesse ambiente que silencia, que rotula, que desumaniza. Meu, até o vigia que tá acompanhando a psicóloga na entrevista parece que quer lamber ela, meio que quer comer a psicóloga. E mesmo assim, ela segue ali, firme, contida, rígida, é verdade. Então, se ela parece fria, dura, distante, talvez seja justamente isso que o papel dela na série queira mostrar. Aquele que foi treinado para ouvir, para escutar de verdade, mesmo assim, ele está desautorizado naquela instituição. Ela está limitada pela função que ela está exercendo. E aí, meu amigo, isso não é incompetência técnica. É um retrato cruel, inclusive, do que a gente vive em muitos espaços nos dias de hoje. Ela não consegue perceber. É nesta dinâmica psíquica que a gente precisa falar de mim e de você. Sabe por quê? Porque diferente do que eu já ouvi muita gente dizendo por aí, não havia nenhuma psicopatia no menino. Longe disso. Não havia mesmo. Muito longe. Não havia mesmo, e nessa a gente vai concordar, Marcos. Nessa a gente vai concordar. Não tinha de fato nenhuma psicopatia ali. Na verdade, o que acontece é que aquele garoto ele estava completamente partido, completamente estilhaçado, né? Fragmentado por dentro, ele estava tentando sobreviver no ambiente que era absolutamente hostil. E não tinha ninguém vendo ele de verdade. Nem a família, nem a escola, nem a própria internet, nem ninguém mesmo. E aí, que a série vai mostrar, e de um jeito muito potente, é que esse menino, ele não é um monstro. Ele é um produto do sistema. Um sistema que adoece, que exige, que compara, que silencia. E ele tá em pedaços porque ele não encontrou um espaço para existir por inteiro, né? Ele passou ali por um sofrimento emocional tão grande que sim, ele precisou se fragmentar para não enlouquecer, né? Ele era apenas um pré-adolescente partido no meio. Ou, se você quiser o nome técnico, uma criança, um pré-adolescente que sofreu uma clivagem. Uma clivagem é uma repartição, uma divisão, uma fragmentação é a palavra mais correta. Ai, Marcos, eu já te falei que eu te assisto desde sempre. Eu gosto muito do Marcos, é por isso que eu não pude perder essa, né? Não pude perder. E ele se fragmentou para poder suportar o que era insuportável. E sabe o que era insuportável para ele? Ódio da internet. Ele era vítima de ódio da internet. Então, inclusive essa clivagem que o Marcos vai falar aqui, é importante a gente ter em consideração que isso não é um sinal de fraqueza. É um mecanismo da mente mesmo, né? Um mecanismo aí de sobrevivência. E ele não tinha um adulto que o compreendesse e que o protegesse. Agora, me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Isso por acaso não fala da gente? Independentemente da gente ser adolescente ou não, nós somos bombardeados por ódio. Agora, por... Fala da gente. Fala da gente e eu vou ampliar aqui um pouquinho esse olhar que o Marcos está trazendo. Que eu acho que o problema não é exatamente que o garotinho tenha sido vítima do ódio da internet. É que ele estava sozinho. Essa é a questão. Completamente sozinho. E aí, o que é que acontece quando uma criança sozinha, sem apoio, sem um adulto de referência, sem um olhar cuidadoso por perto, o que ela vive na internet? O que ela vive vira o centro da vida dela. A internet vira o universo, o mundo real. Tudo, cada detalhe vira real. Sem mediação, sem orientação, sem um vínculo afetivo de verdade, o que está online ganha ali proporções gigantescas, porque é tudo o que restou. E aí o bullying virtual, as comparações, as críticas, as imagens idealizadas, os discursos violentos, eles não só atingem, como eles engolem essa criança. Essa criança, ela tá vulnerável. Essa criança, ela tá isolada. Ela tá ilhada em um mar de estímulos, sem nenhum bote salva-vidas por perto. E aqui é fundamental a gente entender
por que que estes adultos não estão lá com a criança. É porque eles estão levando a sua força de trabalho para ser vendida em troca de moedas que são o básico para pagar as contas básicas da vida. E a mãe, por exemplo, mesmo que ela esteja em casa, ela é a empregada que limpa, ela é a cozinheira da casa, ela é a passadeira da roupa dos moradores ali daquela casa, ela é a que vai sair para fazer as compras da casa para abastecer, ela que vai ter que passar na sessão de tortura para se depilar, porque mulher não pode ter pelos, e senão ela não é mulher troféu, né? Ela que vai lá pegar o antidepressivo para ajudar a dar um gás na vida de pura correria que tá doendo, que tá doendo tanto, ou anestesiada, né? Inclusive, cheio de dor ou cheio de anestesia desde o dia que ela pariu aquele filho. Essa mulher não tem orientação para lidar com a fase da infância mais difícil, com a fase da adolescência, que inclusive é onde esse jovem tá transbordando de hormônios, é puro enfrentamento, transgride, e aí o que sobra? Sobra o celular, o videogame, o computador, para passar horas e horas. Lembrando que é desde os 2 aninhos que essa criança recebeu todos esses aparelhos aí, porque foi a saída encontrada, né, para conseguir dar conta, para conter, para distrair, para dar conta do cotidiano da vida. Por que a psicóloga é tecnicamente incompetente? Porque na entrevista com ele, ela só está interessada em confirmar a hipótese dela. É verdade, Marcos. É verdade, você está cheio de razão. Ela não está interessada, francamente, em ouvir nem entender aquele menino. Me diga uma coisa. Não, na verdade sim. Eu vou dizer uma coisa. Ó, com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho por você, vice. E é muito vice. Só que eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. Já fiz um monte de parêntese. Você sabe que a gente fala daqui, desse lugar, de quem também cuida, né? De quem também escuta. A psicóloga tá tentando entender, sim. Mas ela não está ali como terapeuta, né? Ela foi chamada por uma instituição. E a função que ela está desempenhando ali não é a de escuta ativa, transformadora, contínua, porque é uma função pericial, é uma função burocrática. E isso, por si só, já é uma grande limitação. Limita muito essa potência do vínculo, limita demais. Não é isso que a gente faz na vida, não. A gente hoje em dia está, de fato, interessado, aberto, disponível para tentar ouvir e entender o outro, e entender a dinâmica do outro, ou eu só quero confirmar as minhas hipóteses? As minhas... É claro, você tem razão. Infelizmente, a gente está muito, né, nesse movimento mesmo. Mas vamos voltar para o menino. Assim como tantos outros meninos e meninas do mundo real. Ele precisava de um acompanhamento psicológico constante, né? Ele precisava de um espaço onde ele pudesse ser escutado de verdade antes de tudo isso ter acontecido. Assim como os pais dele também precisavam de suporte. Assim como a família da menina que foi assassinada. Aliás, essa menina tem nome, ela tem história e tem uma vida que foi perdida. E tudo isso pede cuidado. O que a gente vê ali é um cenário de adoecimento coletivo, não é um caso isolado. E agora, depois que tudo isso aconteceu, esse menino vai para a prisão, sim, mas o que será que vai acontecer com ele lá dentro? Porque o que ele precisa, é verdade, é muito mais do que punição. Ele precisa de escuta, que é justamente o que o Marcos está falando aqui. Esse menino precisa de acompanhamento, ele precisa de uma reestruturação psíquica profunda. Se um dia ele voltar para a liberdade, ele precisa poder voltar com essa mente menos fermentada, com mais possibilidade de transformação. Só que aqui é que entra um ponto muito importante. Tanto os profissionais de psicologia, quanto o público um pouco mais leigo em geral, eles precisam de um lembrete com muito carinho aqui a psicóloga da série não está ali como terapeuta, não é psicoterapia. Ela não está ali para acolher, para tratar, para criar vínculo de longo prazo. Ela está ali para cumprir uma função
que é técnica, que é institucional. E isso por si só é algo que a série está denunciando, ao meu ver. Aí cada um que vai avaliar, né? É o quanto que até mesmo a escuta psicológica pode ser instrumentalizada, distorcida, reduzida em um papel burocrático dentro de um sistema que não cuida, não, que não transforma, não. É um sistema que se importa muito mais com diagnosticar, controlar. Então, se ela falhou, talvez seja porque o lugar onde ela estava já estava falido. E é por isso que a crítica, ao meu ver, não deve ser apenas à personagem da psicóloga, mas ao sistema inteiro, que permitiu que tudo isso tenha acontecido. E veja, aconteceu na série e acontece na vida real. Não é um caso isolado. Inclusive, aqui no caso da série, é um pouco mais específico devido às proporções que tomou, né, diante da tragédia que aconteceu ali. Mas no nosso cotidiano, o nosso cotidiano é trágico demais. As tragédias estão aqui no nosso roteiro diário. Então, poderia ser evitado? Poderia. Mas a escolha do sistema não é de prevenção, é de punição. Punição individual. E, de fato, sem escuta. De fato, sem cuidado, sem chance de afeto. Mas isso não é um problema da psicóloga. As hipóteses de que o outro não presta, de que o outro é narcisista, de que o outro me trai, de que o outro mente, mas não é isso. A gente não faz exatamente o que a psicóloga da série faz, porque ela não escuta. Então, esse menino, ele oscila, ora, entre o monstro feroz e raivoso, e ora, a criança acuada e assustada. E esse despedaçamento dessa criança é o mesmo despedaçamento que certos insetos sofrem quando querem sobreviver. Você já pegou uma perna de uma aranha e ela... Eu nunca peguei a perna de uma aranha. Mas eu adorei o exemplo que o Marcos deu aqui. solta a perna e sai O meu companheiro, ele tem uma certa fobia de aranha. andando. Ou então o rabo da lagartixa que o pássaro... A minha irmã tem fobia de lagartixa. Meu Deus do céu! Quanta fobia! Vem, ela solta o rabo e sai correndo. Pois é, essa fragmentação, ela é, por incrível que pareça, bem-vinda. Porque ela ajudou este menino da série a não enlouquecer. Como? É quase como se ao me fragmentar, eu dissesse, olha... come aí um pedaço meu enquanto eu tento escapar vivo, enquanto eu tento manter uma sanidade psíquica. Quando o Marcos ele traz essa imagem, né, do menino se despedaçando, como quem solta um pedacinho para sobreviver, igual a lagartixa, que larga o rabo, né? É um modo muito ótimo, né, de explicar como é que isso funciona. E me vem de verdade um arrepio aqui. Porque isso, minha gente, não acontece só nas grandes tragédias. Isso está acontecendo no nosso cotidiano. A cada vez que você abre mão de dormir para dar conta de mais uma tarefa, a cada vez que você engole o choro, que você engole o desconforto, engole o medo, porque você precisa seguir transformando, a cada vez que você se sente culpado porque você teve que descansar, a gente vai se fragmentando. Um pedacinho nosso vai ficando ali, na cadeira do trabalho. Outro pedacinho fica ali no WhatsApp, que você não teve tempo sequer para responder, para falar bom dia. Um outro pedacinho fica lá no colo do filho, que você não teve energia para estar com ele. A gente não só se despedaça de trauma em trauma, não. A gente vai se despedaçando bem aos pouquinhos, pela correria, pela exigência constante de dar conta de tudo. Pelo silêncio que precisava ter existido, pela respiração um pouquinho mais pausada que não pôde existir, porque o tempo não deu. E é por isso que esse menino nos representa tanto. Não é porque nós cometeríamos o que ele cometeu, não se trata disso, mas porque todos nós estamos tentando sobreviver a uma pressão que não cabe no corpo. Era um menino lindo, que se achava feio porque ele aprendeu isso na internet. Isso lhe lembra alguma coisa? Porque o que a gente mais vê nessa internet, meu Deus, é gente criticando a aparência do outro, não é? Olha, fez não sei o quê, olha, faz aquilo. Olha como as pessoas não conseguem mais se enxergar
e a quantidade de gente deformada que a gente tem nessa internet por procedimentos. Lembrando que isso acontece não só dentro da internet, né? É que a internet amplia, né? Ela amplia a nossa capacidade de exposição, né? Então, amplia a repercussão disso tudo também. Pois é, essas pessoas estão quebradas, estão espatifadas, como esse menino estava. Agora, a chave de leitura que a psicóloga na entrevista perdeu foi uma pergunta absolutamente linda que o menino fez a ela. E nessa hora eu a odiei em dobro pelo erro técnico dela. Ela disse que não voltará mais, que ela já recolheu o que precisava de informação. Isso, ela disse que não voltará mais. E aqui, Marcos, vamos combinar. A gente não assistiu às sessões, às entrevistas que ela teve com ele, né? Então, de verdade, a gente sequer sabe o que é que foi combinado lá atrás, né? Pode ser que sim, ela tenha deixado muito claro que após um número X de sessão, em algum momento ela deixa escapar, né, na série, que ela não sabe quantas sessões vai precisar. Se eu não me engano, ela fala isso pro Vigia. Nós não sabemos qual foi o acordo, qual foi o combinado que ela teve com o menino. O diretor da série faz a gente ficar indignado ali, porque nos leva a pensar que o menino está acreditando que vai ser para sempre. Mas a gente não sabe o que foi que eles combinaram, né? Informações, não voltará mais. E aí ele, que pela primeira vez tinha se visto diante de uma mulher que ele acreditava ouvi-lo, diz: nós não nos veremos mais. Ela diz: não, nós não nos veremos mais. E ele fica indignado: isso não é possível, mas você vai embora, eu não vou mais lhe ver. Não. E aí ele diz: essa é a chave da leitura dessa série. Posso lhe fazer uma pergunta? Ela diz: pode. Você gosta de mim? E a infeliz Doeu mesmo, né? não responde. Como eu a odiei nesse momento. Porque A gente não precisa odiar, psicóloga. sabe o que é que esse menino estava dizendo? Você consegue dizer que eu tenho valor para alguém? Porque eu acho que eu não tenho valor para ninguém. Eu cheguei ao ponto de matar uma colega minha porque ela dizia que eu não tinha valor. E eu preciso que alguém me diga que eu valho alguma coisa. E eu confiei em você. Por favor, diga que você gosta de mim. Calada estava, calada ficou. Pois é, calada estava, calada ficou, e quem assistiu viu em que situação, né? Que ela ficou ali caladinha. Esse momento ali da série, né? Quando ele pergunta: você gosta de mim? É de cortar o coração mesmo, né? E o Marcos aqui, ele tem toda a razão. Aquele menino, ele estava implorando por um olhar que dissesse: você importa. O que aconteceu com você foi trágico demais. Você vai ter que arcar com as consequências de tudo que você fez. Mas sim, você importa. Mas é que a resposta que ele precisava ouvir tinha que vir de um vínculo cuidador, que não necessariamente seria da psicóloga naquele contexto. Aquela profissional, como ela não estava ali como terapeuta, o menino precisava ali de um espaço real, de um cuidado de verdade, de uma escuta bem verdadeira, de vínculo. E é o que todos os envolvidos na trama ali precisavam também, né? Esse lugar ele não teve. Possivelmente ele não terá. Nenhum deles teve até ali. Existia um erro técnico e uma deficiência de leitura de dinâmica psíquica pior do que essa moça fez na série. Não vi ainda. Então, para pensar o quanto eu e você, nós somos despedaçados como o menino da série. O quanto eu e você, a gente só está querendo que alguém diga: eu cuido de você, vamos lá, eu vou cuidar de você. Eu sei, está doendo, mas eu acredito em você, eu confio em você. Olha, o poder de tocar o outro de forma leve e suave. Sim, esse poder de tocar o outro, né? É que mesmo quando uma pessoa está vestindo um jaleco branco, tem um diploma de psicólogo, isso não vai garantir
que esse profissional que ele esteja ali para escutar com o coração. Inclusive, em muitos contextos do nosso cotidiano, como uma entrevista de emprego, esse profissional ele está ali numa função técnica, funcional. Esse profissional vai ali precisar na entrevista avaliar competências específicas da pessoa, vai aplicar testes psicológicos e que muitas vezes esses testes, eles mais estressam do que revelam alguma verdade ali. E estes não são espaços de psicoterapia. Estes não são lugares seguros. Não é um lugar de acolhimento, é uma pena. Mas esses exemplos aí que eu dei, tem tanta gente que sente na pele. E não se trata de uma falha profissional de quem está na entrevista. É um reflexo sistêmico. Olha só, essa engrenagem que movimenta o mundo como ele é hoje, o que está no centro dessa engrenagem não é o humano. O que está no centro não é a dor, não é o cuidado. O que está no centro é o capital. O valor é calculado em moeda, em metas, em métricas. E os sentimentos, eles ficam ali como um ruído que atrapalha, que faz perder tempo. A escuta, ela é cada vez mais vista como perda de tempo. A pausa é vista como fraqueza. A análise que o Marcos fez, eu não acho que esteja equivocada, não. Eu achei um pouquinho incompleta. E é por isso que eu vim aqui prosear com o nós da questão. Olha, é dureza produzir conteúdo aqui no YouTube, né? Não dá tempo para falar de tudo, em todos os detalhes em um vídeo. Não dá. Mas, enfim. Quando a psicóloga da SEG silencia, todo mundo sente o peso, sim. Só que o silêncio dela não é só dela. É o silêncio de um sistema que só escuta aquilo que ele pode transformar em lucro. E se a gente quer, de verdade, um mundo onde essas histórias não se repitam mais, a gente precisa começar a recolocar o humano no centro da vida. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso chamado. Um beijo para vocês, um beijo, Marcos. Gratidão.